Olá, irmão, bom dia, irmãos e irmãs. Estamos iniciando nesta manhã a nossa escola dominical. E nesta manhã, neste domingo, eu estou responsável por trazer a aula desse domingo, em virtude da impossibilidade do nosso pastor, professor titular da classe, que é o pastor Eduardo. Então, nós estamos hoje aqui na difícil tarefa de substituir o pastor Eduardo, né? E começando como ele sempre começa, que vocês se sintam abraçados, beijados e lá vai. Então, é uma alegria estar com cada um de vocês aqui nesta manhã para estudarmos, compartilharmos da escola dominical. Antes de nós iniciarmos, nós queremos fazer uma oração, pedir as bênçãos de Deus e que Deus nos ajude, que você e eu, que nós possamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor, né? Ou, se a gente já sabe, refletir na palavra de Deus por alguns minutos, ok? Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Senhor Deus e amado Pai, nos abençoa neste período da escola dominical. Ó Pai, traz para nós o entendimento da Tua palavra, pois nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos estudando na nossa escola dominical os 10 mandamentos, né? Então, o pastor Eduardo, ele já iniciou esses mandamentos, falou em lições proveitosas demais para nós, lições muito abençoada para a nossa vida, né? E nós vamos dar continuidade. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, já que é a escola dominical, né? Vamos ter de acessar a Bíblia, ler a palavra de Deus, né? E nós vamos começar o seguinte: nós vamos estar aqui falando do 5º ao 10º mandamento, tá? O pastor Eduardo já falou até o 4º. E nós vamos falar do 5º ao 10º. Nós vamos fazer uma fala um pouco superficial, não é? Porque o pastor Eduardo depois voltará a falar nestes capítulos e ele vai falar versículo por versículo, ou seja, mandamento por mandamento. Então a gente vai falar desses 5 agora, superficialmente, e depois o pastor Eduardo virá e vai falar dos restantes dos mandamentos do 5º ao 10º de uma forma devagar, um por um, né? Mais pausada, tá? Mas nós vamos ver do 5º ao 10º mandamento. Antes da gente ler, né, que está lá em Êxodo capítulo 20, vamos começar a ler do versículo 12. Nós queremos fazer algumas observações que achamos importantes, né? Primeiro é que os mandamentos eles estão mais ou menos divididos. Por exemplo, os 4 primeiros mandamentos, eles falavam do relacionamento do homem com Deus, né? De como o homem devia se portar, agir e se comportar diante de Deus, que seria o nosso relacionamento vertical. E agora, desses 5 ao 10, nós vamos tratar mais do relacionamento do homem, né? Homem com homem, relacionamento entre a raça humana, entre as pessoas, né? E, queridos, uma coisa que eu gostaria também da gente compartilhar antes de começarmos a entrar nos mandamentos propriamente dito, é que aqui nessa passagem do mandamento das leis, o pastor Eduardo já falou numa lição que Moisés veio e quebrou as primeiras tábuas, depois Deus fez de novo, mandou a tábua, porque o povo lá embaixo estava agindo desconforme a palavra do Senhor. Então aquelas primeiras tábuas elas foram quebradas e depois foi de novo, o Senhor fez a mesma tábua lá, escreveu o mandamento para o povo. Mas, queridos, é importante a gente só fazer um breve relato para a gente entender algo que é importante, que significa nessa passagem. Vocês lembram
que em um certo estudo, eu não me lembro quando, mas acho que foi nessa quarentena, nós falamos sobre qual é a diferença de, por exemplo, povo hebreu, povo israelita e judeu, né? Sempre há uma diferença e muitas vezes a gente faz uma certa confusão. O que é um hebreu, o que é um judeu, o que é um israelita, né? E é bom a gente entender que quando Deus projetou o resgate do homem, planejou esse resgate do homem através da vinda, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor iria preparar o povo para receber essas boas novas, e Deus escolheu uma nação para que essa nação fosse a nação que, por intermédio dela, o mundo ficaria sabendo, né, do plano de Deus para a redenção dele, tá? Então, quando começou essa história, esse plano de Deus, a gente vê que Deus escolheu Abraão, chamou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar onde ele iria mandar, e fará de ti uma grande nação, tal. Então Abraão começou ali, saiu com a sua família, depois começou a crescer e ali se tornou um povo nômade, andando, um povo nômade chamado povo hebreu. Então aí é o povo hebreu, tá? Então saiu o povo hebreu. Depois José, depois a gente, mais na frente, vai ver que José foi levado cativo para o Egito, né? De lá ele chamou seu pai e seu povo para tornar no Egito. A gente viu que no Egito eles foram, depois que José morreu, houve uma escravidão tremenda. Os outros faraós não conheciam José, e como eles não conheciam José, começaram a temer o povo e maltratar o povo com medo de ser dominado pelo povo hebreu, né? Então os filhos homens da Hebreia iriam morrer e tal. Foi uma perseguição tremenda, né? Naquela época. Então era o povo hebreu, né? Depois vem Moisés vai lá, fala com o faraó, aquela questão toda aqui próximo, já aqui. Então o povo sai para a sua caminhada pelo deserto para a terra prometida, o povo hebreu, tá? Povo hebreu. Nesse ponto que nós estamos da história, que isso é os 10 mandamentos, irmãos, nós estamos contemplando aqui provavelmente o início da nação israelita. Olha lá, essas são as leis que ia unir aquele povo, as leis que iriam reger aquele povo, as leis da nação israelita. Então a nação, ela se compõe, né, pelo seu povo, pela sua religião, a sua cultura e as suas leis. E aqui estão as leis, né, os 10 mandamentos, que serve de base não só para a lei judaica, que mais na frente a gente vai ver que nasce o povo começa a ser o povo judeu, porque, né, há uma diferença, mas a nação israelita começa, essa é a lei. Esses mandamentos é como fossem, por exemplo, a constituição do país, da nação, as leis. E é interessante que essas leis, amados irmãos, essas leis, esses mandamentos, eles servem de base para muitas outras legislações de vários países do mundo, né? Esses 10 mandamentos, eles servem de base, é uma base nisso aqui, né? A gente vai ver não matar e tal, e etc, etc. Então, são leis de Deus para aquele povo, para haver uma ordem e que serviria de regência para aquele povo, né? De orientação para o povo. Então, nós estamos contemplando aqui o surgimento da nação de Israel. As leis, os 10 mandamentos, a base, vamos dizer, a constituição da nação que está surgindo, né? A nação israelita, ok? Certo? Fechado, né? Então agora nós vamos passar para os mandamentos do 5º em diante, né?
Então a gente vai ver lá no versículo 12 esse mandamento, que é o quinto mandamento, né? E é um mandamento interessante, ele tem uma promessa, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, este é o mandamento, e interessante, irmãos, é um mandamento com promessa, né? Esse mandamento, se a nação observasse, se o povo obedecesse, eles tinham algo prometido para eles, né? E a promessa era: honra teu pai e a tua mãe, para quê? Para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Ou seja, se vocês honrarem pai e mãe, os seus dias serão prolongados. Se você desonrar pai e mãe, é o contrário, né? Os seus dias podem ser abreviados. Irmãos, isso é uma realidade ainda hoje. Essa é uma promessa que está em voga ainda hoje. Esse é um mandamento que ainda é um mandamento moral, que é para ser observado, tá? E infelizmente, irmãos, nós não estamos vendo muito disso aí, né? Quantos pais não têm sido jogados, né, na sarjeta, né? Todo dia você abre um repórter, você vê pai que foi jogado num quarto lá atrás da casa, filhos que tomaram o dinheiro da aposentadoria da mãe ou do pai e jogaram e abandonaram, pai batendo em filho, filho entrando por caminhos tortuosos e sem observar, né, a orientação dos pais, desobedecendo os pais, e cada dia a gente encontra um número maior, né, de pessoas jovens que morrem porque desobedecem o pai, desobedecem a mãe, não procuram observar aquilo que Deus tem prometido e que Deus deixou como uma orientação, como uma lei para aquelas pessoas que dizem ou que buscam servir a Deus. Então, se você é crente, se você é de Jesus, se você se assume como cristão, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Há uma promessa de bênção para a família. Então, este mandamento, ele é um mandamento específico para bênção para a família. Você quer ser abençoado? Quer que a sua família seja abençoada? Honre seu pai e honre a sua mãe, ou seja, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, escute o que eles estão falando para você, porque é o melhor para a sua vida e para a vida da sua família. Nós vamos passar para o sexto mandamento, né? O sexto mandamento, que é no versículo 13, que diz assim: não matarás. Êxodo 23. Então, aí é uma lei de Deus que diz assim: não matarás. Então, o homem não deve tirar a vida do outro homem, né? O homem não pode, não tem o direito da vida da outra pessoa. Ele não pode tirar a vida da outra pessoa, né? Então, é um mandamento específico: não matarás. É muito polêmico, é muito controverso, sim. Há algumas questões que são as questões bem difíceis para se resolver, como, por exemplo, a legítima defesa, né? Alguém entra na sua casa, vai roubar a sua casa e entra com uma arma, com uma coisa, e vai oferecer perigo, risco. Você pode se defender, vai atirar e se matar, né? Outros, no meio cristão, uma divergência muito grande, como, por exemplo, a pena de morte. O que é que a gente pensa da pena de morte, né? O Brasil, muita gente está defendendo hoje a pena de morte. Muita gente está querendo que seja instituída no Brasil a pena de morte. Particularmente, eu não acredito que seja bom para o Brasil. Desculpe, uma vontade de espirrar.
Não acredito que seja bom para o Brasil, porque o Brasil é um país corrupto, infelizmente, cheio de corrupção. Já pensou em instituir uma pena de morte, né? Já pensou tanto de inocente que não vai morrer porque o ministro fulano, cicrano, né? Então, é algo que no nosso país, agora eu acho que não dá certo, nem eu concordo com a pena de morte também, porque a Bíblia diz assim, não matarás, né? Então, a Bíblia, ela é bem clara, esse mandamento é bem claro, ninguém tem poder de tirar a vida do outro, de outra pessoa, tá? Há alguns casos, claro que são casos que são, cada um vai ter a sua opinião, legítima defesa, né? Por exemplo, um ladrão está na sua casa, olha, pessoalmente, minha opinião, tá? Se um ladrão entrar na minha casa, aqui, pular a janela, com a arma na mão, para me matar, ameaçar minha família, blá, 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 se eu tiver a oportunidade, eu vou me defender, tá? E vai ser chumbo grosso, porque não vai dar. A vida é para ser respeitada, tanto a minha como a dos outros, né? Então, se o cara vem tirar a minha vida, ele está desrespeitando a minha vida, e eu tenho que proteger a minha vida e a vida dos meus familiares, porque eu não posso deixar ninguém tirar a vida dos meus familiares, nem a minha. É uma opinião minha, tá? Então eu não posso deixar, porque a minha vida, quando fala que a vida é importante, é fundamental, a minha também é, e a dos meus familiares, não é só do ladrão que entra aqui em casa, tá? Então a gente vai ter que observar, tem algumas anuências que dá uma polêmica, viu, irmão? Se fosse se deter aqui, a gente passava uns 5 domingos falando sobre isso, poderíamos fazer até um plebiscito, mas em alguns casos, né, tem que se estudar para ver se é possível ou não, como é que se faz isso aí, tá? Então esse é o sexto mandamento, tá? Então é proibido tirar a vida do próximo. Outra também que é não furtarás, né? Não furtarás. Então roubar, né, de qualquer forma é proibido. Está escrito na Bíblia, é um mandamento que fala dos nossos relacionamentos, né? Como nós devemos nos comportar uns com os outros. Então aqui leva para o lado da honestidade, a gente ser honesto, tá? A gente ter consciência dessa honestidade que Deus requer de nós. Então não podemos furtar as pessoas, tirar as coisas das outras pessoas, né? Nem permitir que os nossos filhos assim façam assim, achar engraçadinho. Isso começa desde pequeno, viu, mãe? Se a mãe, quando o menino chega, quer isso aí, carrinho? Não, mãe, eu vim, trouxe da casa de fulano, ele tem muito. Ah, que bacana. Não. Começa logo de pequenininho ensinando aos filhos como eles devem andar, né? E quando eles estiverem mais velhos, eles não vão errar o caminho. Então começa de pequeno ensinando que esse é uma transgressão a uma lei de Deus, não furtará, né? E nós estamos vendo hoje algo terrível aí no nosso país, né? Nossa nação, né? E todo mundo roubando todo mundo e assim vai, né? Então não vamos entrar nem deixar que os nossos filhos ou achar engraçado isso aconteça, tá? Porque isso traz malefícios terríveis para a nossa vida e para a nossa família, ok? Então vamos agora passar para o sétimo mandamento, né? Versículo 14. Não adulterarás, não adulterarás. Adultério era um pecado muito sério, uma transgressão muito séria na lei aqui do povo de Israel, era digno de morte quem assim o fizesse, e era uma coisa terrível, viu? Uma coisa terrível, e é ainda. E esse mandamento, ele visa a defesa da família, tá? Então ele visa a defesa da família.
Então nós vimos, já estudamos sobre isso, que Deus, a vontade de Deus é que o homem se case, que o homem tenha filhos e viva para todo sempre com a sua esposa, com a sua mulher. O adultério é algo que não é do coração de Deus, nunca foi. Não, então o homem ter várias mulheres, isso não faz parte da história do cristianismo. Os homens, pelas durezas do seu coração, inventaram muitas novelas, muitos estratagemas para burlar isso aí, tá certo? Então eles burlavam, inventavam outro nome, mas que continuava sendo adultério, tá? E a Bíblia diz: não adulterarás. Então adulterar, como roubar, como furto, como matar, né? É um pecado, tá? E a gente tem que ter o cuidado para que não temamos ao Senhor e não entremos por aí. A Bíblia, ela adverte muito contra esse pecado e diz que o adultério, ele é caminho de morte, ou seja, o adultério, ele vai levando o homem para a morte. O final dele é a morte. Então, adultério é caminho de morte e muita gente tem morrido, né, por aí, tem perdido a sua família, tem perdido o rumo, tem se desviado dos caminhos do Senhor pela prática do adultério, né? Então, adultério é muito um pecado tremendo diante de Deus, né? Não adulterarás, né? Não furtarás, não adulterarás. Então vamos ver aqui no capítulo 12, nós vemos o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. No versículo 13, não matarás. No versículo 14, não adulterarás, tá bom? Esse é um mandamento da palavra de Deus que preserva a família, né? No versículo 15, não furtarás, né? Aqui eu até inverti, mas primeiro vem não adulterarás, depois não furtarás, né? Não dirás falso testemunho, é o próximo versículo, o próximo mandamento, né? A gente tem que ter cuidado, irmão, com o que a gente fala das pessoas, não só com o que a gente fala, com o que a gente ouve também, né? Porque muitas vezes, né, a gente ouve e transmite uma história que ouviu, e às vezes essa história não tem fundamento, alguém já ouviu deturpado também e fala também e vai, e por aí vai. E queridos, para você falar mal de uma pessoa para depois consertar, né, é terrível, né? Para consertar depois é terrível, né? Versículo 16: não dirás falsos testemunhos contra teu próximo. Quantas pessoas não têm feito isso, né? Falado e dado mau testemunho contra o seu próximo, pessoas que se oferecem para testemunhar de coisa que nunca viu e não sabe como aconteceu, e muitas vezes se vemos muitas esferas por aí, em esfera policial, esfera no judiciário, né? É tanto que quando nós estávamos na faculdade estudando, eu achava interessante que o professor dizia assim, e meu pai também gostava de falar muito isso, ele dizia assim, que a testemunha é a prostituta das provas, né? A testemunha é a prostituta das provas. Por quê? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, as testemunhas são compradas. Elas vão falar ali porque elas foram compradas, algumas não é por dinheiro, mas é porque eu gosto de fulano, então eu vou lá e vai lá e mente. Diz o que não viu e o que não ouviu, e ali até em juízo ele está falando isso, né? Às vezes as pessoas são convocadas e são compradas por dinheiro mesmo, né? E vão ali testemunhar diante da justiça, diante dos homens, né? E mentem
com força. E não é raro você ver testemunha falar. Eu me lembro de um processo que meu pai estava fazendo parte, e depois que a testemunha falou, que ela terminou de falar, aí ela olhou para o advogado e disse: era assim, doutor, para eu dizer? Não era que o senhor não disse que era para eu dizer assim, né? E eu me lembro que meu pai ficou irado lá e mandou que fosse ser anotado. A testemunha, depois que terminou a sua fala, ela perguntou ao advogado se era assim mesmo para dizer. Então é algo que é complicado, né? É algo que é terrível, e a Bíblia condena o falso testemunho, né? Você dizer que viu uma coisa que não viu, então inventar, ou inventa e a outra concorda e a outra afirma e concorda com o acontecido. Então é algo que é condenável na Bíblia e é um dos mandamentos, né? Essas leis morais, ela permanece. Versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Olha, não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Então ele fala assim da cobiça, da pessoa estar olhando para a casa dos outros, né? Nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Isso é muito comum, né? As pessoas às vezes ficam olhando para os outros, né? Para a casa dos outros, para a roupa dos outros, para tudo que é do outro, cobiçando, querendo aquilo que o outro não tem. Às vezes, quando não consegue, diz que o outro está roubando, né? Assim, fulano tem isso porque está roubando, porque às vezes não consegue alcançar, né, aquilo ali, né? Ou então começa a desprezar a pessoa, né, e colocar estigma sobre as pessoas. E a gente deve estar sempre feliz e contente com aquilo que Deus dá para nós, né? Estar assim alegre porque Deus dá o melhor para a gente, dá aquilo que a gente deve ter. Claro, quem trabalha mais tem mais, quem trabalha menos tem menos, né? Às vezes as pessoas querem ter o que as outras têm sem trabalhar, né? Não vai conseguir, não vai ter nunca, né? Às vezes você, fulano de tal é médico, é delegado, a gente não sei o que. A gente tem muita gente na igreja da gente que estudou muito, que se esforçou muito e que conseguiram um lugar de destaque, né? São boas pessoas, muito jovens da nossa igreja, engenheiros, advogados, médicos, né? Crianças da nossa igreja, né? Promotor de justiça, oficial de justiça, empresários, né? Funcionários públicos, né? Professores. Tem pessoas que estudaram, pessoal, não chegou assim à toa, não. Eles estudaram, né? O pastor Josafá estudou tanto, e com menino para criar, rapaz, uma luta. Eu acompanhei, eu gosto sempre de falar o nome do pastor Josafá, porque eu acompanhei, eu vi de perto, eu torci ali para dar certo, e hoje ele está bem porque estudou. Agora, se não estuda, se não busca, se não quer, se deixa para lá, se é preguiçoso, aí vai ficar cobiçando na vida dos outros e nada tem, né? A Bíblia diz que o preguiçoso, ele deseja e nada tem. Então tem que trabalhar, tem que buscar, né? Tem que lutar, não cobiçar, não estar olhando para as coisas dos outros, né? Ligado no que é dos outros. Não, vamos estar contentes com o que a gente tem, com o que Deus nos dá e Deus deu para nós. Amém, irmãos? Vamos estar felizes, seja feliz, você trabalhou. E olha, vou até pedir permissão ao pastor Eduardo, mas eu vou me deter um pouquinho aqui. Olha, e se você trabalhou, se você lutou, se você estudou, se você conquistou, use do que você conquistou. Não morra e deixe para os outros gastar, não, meu amigo. Se você tem condições de fazer uma viagem, faça como a irmã Renilza, vá para a Europa, vá para Israel, vá não sei para onde, vá de navio, vá de trem, vá de avião, vá do que você puder, meu amigo. Você trabalhou.
Se não quiser doar, pode doar para a igreja. Não quiser fazer nada, não, doe para a igreja. Oferte. Mas, meu amigo, usufrua do seu trabalho. Você não precisa cobiçar nada de ninguém, então vai pegar o que é seu e vai gastar. E você que tem a vontade de no futuro, eu penso no futuro ter um carro assim, ter um carro assado, ter uma casa na praia. Cuide de se ligar, de trabalhar, de estudar, porque se você ficar só com esse negócio daí de eu vou ter como? Tem estudar sem trabalhar? Vai para canto nenhum. Então é importante isso, porque se assim a gente não fizer, a gente vai ficar cobiçando as coisas dos outros. E é um mandamento: não cobiçarás, né? Não cobiçarás nem a mulher do próximo, nem o servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, coisa alguma pertencente ao teu próximo, né? Então, este é um mandamento que a gente deve observar, tá? É um mandamento que a gente deve estar ligado, né? É um mandamento, né, que nos leva e nos adverte contra o pecado da cobiça. Irmãos, para concluir, né? Para concluir, os mandamentos, eles são, como eu falei, um resumo de todas as regras, né, para uma sociedade pacífica e próspera. Então, se uma sociedade ela busca prosperidade, né, se ela busca vencer, se ela busca ter paz, se ela busca ter tranquilidade, ela deve seguir esses preceitos aqui, porque esses preceitos são preceitos fundamentais para uma sociedade justa e honesta, tá? Se uma sociedade ela segue por esses preceitos aqui, ela vai ser bem sucedida, né? Mas se vai ao contrário por aqui, dá com os burros na água, tá bom? Então que nós possamos meditar. Pastor Eduardo vai voltar e falar minuciosamente de cada um desses 5 mandamentos, né, que é do 5 ao 10 que nós vimos agora, e nós vamos, queridos, refletir mais um pouco detalhadamente sobre cada um deles. E lembre, aqui nós estamos vendo, é como se fosse a carta magna, o início de uma nação, a nação israelita, a nação que Deus separou como nação que estaria sendo abençoada para levar e propagar o evangelho para as outras nações. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa manhã na presença de Deus. Lembrando que hoje à noite nós teremos o nosso culto presencial. Também para quem vai estar em casa, vai receber também a imagem e o culto. Hoje à noite estará pregando, trazendo a palavra de Deus para nós com muita alegria, para os nossos corações, o pastor José Pontes Filho. Que Deus abençoe e até a noite, se assim Deus nos permitir. Um bom dia para todos.